Muito bem, vamos ver aqui as alterações que nós fizemos no nosso servidor PHP por conta, né, das melhores práticas ali que nós vimos na videoaula anterior e também por conta do filtro, né, a melhoria que nós vamos ter aí na questão do filtro, tá? Bom, a primeira coisa que nós alteramos aqui foi a questão do put, né? Então aqui nas minhas rotas, olha, eu vou receber um ID aqui no put, tá? Então lá no banco controller, no método alterar, banco controller, método alterar, eu estou agora recebendo o ID, né, como um argumento aqui no meu request, tá? A primeira coisa que eu faço no meu método alterar é pegar o objeto da requisição no corpo da requisição, que é um banco JSON. Daí eu valido primeiramente o objeto aqui, ó. Tá? Como é que eu faço para validar esse objeto? Eu chamo um validar objeto requisição do objeto banco aqui, ó, tá? Então, primeiro eu pego o banco JSON do corpo da minha requisição, instancio um novo banco, passando o banco JSON como parâmetro, e agora com esse banco aqui eu valido o objeto da requisição, né? E o que é que tem nesse método aqui? Eu vou pressionar F12, e nesse método eu tenho aqui três possíveis mensagens de erro, tá? Para ele eu passo o banco JSON e passo o ID. Primeiro eu verifico se esse ID aqui ele foi mesmo enviado. Na verdade não esse ID, se o ID do objeto banco JSON existe, tá? Se não existir, eu vou informar que o objeto não foi enviado, tá? E vai retornar uma mensagem de erro. Se ele passar disso daí, eu vou verificar se o ID do objeto banco JSON é igual a 0. Se for igual a 0, eu vou informar uma mensagem de erro informando que o ID está zerado. Por fim, eu vou verificar se o ID passado aqui como parâmetro que veio na URL é diferente do ID que vem no objeto. Se for diferente, o que é que eu vou informar? Vou informar uma mensagem de erro, ID do objeto difere do ID da URL, tá? Eu chamo esse método aqui logo de cara, aqui, ó, e aqui eu trato o meu erro, tá? Se essa mensagem erro que vier aqui for diferente de vazio, um daqueles três erros aconteceu, eu retorno um objeto erro aqui para o meu cliente. Se eu conseguir passar disso daí, então eu consulto o objeto com base no ID do banco JSON, tá? E isso me retorna um DBBanco, um objeto DBBanco, tá? Se esse objeto for igual a nulo, objeto inválido. Se não, mapeio esse banco com o DBBanco e salvo o DBBanco no banco de dados. E as explicações disso daqui você já viu em videoaulas anteriores, né? Então, essas as alterações que eu fiz por conta do ID vir aí na requisição, na URL da requisição. Daí nós temos uma outra alteração aqui nas rotas, que estão aqui no meu index, né? Que é essa daqui, olha só. Veja que depois de banco aqui, entre colchetes, eu coloquei uma barra, tá? O que significa isso? Significa que isso daqui é uma rota opcional, tá bom? Se eu chamar o banco sem a barra, ele vai cair em consultar lista e vai fazer tudo que tem que ser feito lá. Se eu chamar banco com a barra, ele também vai cair em consultar lista e vai fazer tudo que tem que ser feito lá, tá? Tudo bem. Veja que eu removi o consultar lista filtro valor, pois eu não tenho mais essa rota passando o campo e o valor aqui como opções de URL, né? Criando aí uma nova rota, tá? Não tenho mais essa rota aí, apenas comentei ela aí por enquanto, tá? Então vamos dar uma olhada no nosso consultar lista, que vai acontecer caso venha uma ou outra rota aqui, né? Lá no banco controller, então, o consultar lista filtro valor está comentado, todo o método, e o consultar lista está assim agora. Primeira coisa que eu faço, eu verifico se get query params é maior que 0, tá? O que são as query params? As query params é o que nós enviamos
aqui, ó. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho quantas query params? Uma. Parâmetro de query é o filter, tá? Existem ocasiões que você tem mais do que uma. Por exemplo, se você pegar isso daqui e fizer assim, ó, e T2TI igual a Albert. Então aqui agora você tem duas, tá? Muito bem, vamos voltar lá então. Verifico quantos eu tenho, tá? Se for maior do que zero, então o filter veio, tá bom? Então como é que eu faço? Eu pego o filter, ó, request.getQueryParams, filter, e jogo no novo objeto filtro, tá? Então eu instancio um novo objeto filtro passando agora o filter como parâmetro. Eu vou passar esse filter aqui, ó, isso aqui como parâmetro do meu objeto filtro. Quando eu chego no meu objeto filtro, F12, que passo aquilo lá como parâmetro, ó, aí eu verifico. Filter, vem aqui como parâmetro, eu chamo o método explode do PHP, onde ele vai separar a string aqui com base nesses caracteres dentro de um array condições, tá? Então, por exemplo, o que é que vai acontecer aí? Digamos que eu recebi isso aqui como parâmetro. O que é que ele vai fazer então? No explode aqui, condições, posição 0, vou nem colocar aqui ainda, tá? Ele vai separar esse cara em 3, assim. Na posição 0 de condições vai estar o campo, na posição 1 vai estar a condição, e na posição 2 vai estar o valor, tá? Se condições na posição 1 aqui, ó, for igual a cont, quem é cont? Cont é essa condição aqui que trata o like com o valor em qualquer parte do campo. É a condição que eu estou tratando inicialmente, tá? Se for cont, então ele pega condições 0 e coloca em campo, porque condições 0 é o campo, e condições 2 e coloca em valor, porque condições 2 é o valor, tá? É isso que vai acontecer aqui então. Vou colocar um breakpoint aqui para você ver acontecendo, né? Depois que ele instancia o valor do filtro, ele chama o lista consulta, ele põe em lista consulta o valor de consultar lista filtro valor, tá? Passando o campo e o valor como parâmetro. A mesma coisa que a gente fazia anteriormente, a gente chamava consultar lista filtro valor, só que nós pegávamos o campo e o valor direto da requisição, agora não mais, né? Agora na requisição vai vir um filtro, daí nós passamos os dados para o objeto filtro, mandamos os dados do filtro para o método consultar lista filtro valor. Agora, se não vier nenhuma query param aqui em cima, né, se for menor que ou igual a 0 isso daqui, eu caio no else, que é o consultar lista padrão, tá? Muito bem, vamos aqui então, deixa eu colocar um breakpoint aqui, vamos iniciar o debug desse cara, daí eu vou agora no Postman, aqui, vou começar primeiramente Phoenix, começar primeiramente consultando por um banco inicialmente, tá? Um objeto banco. Essa rota que ele vai cair é nessa daqui, ele não vai cair no consultar lista aí, vai cair nessa, consultar objeto, tá? Tá vindo para essa rota aqui, ó, onde eu chamo o banco com um get e passo um ID. Tá aí, ele trouxe lá um objeto, tá? Agora eu vou consultar a lista de bancos. Veja que eu estou mandando uma barra. Essa barra ela está como um parâmetro opcional, né? Aqui na nossa rota, ó. Certo? Como eu mandei com a barra, ele caiu aqui, tá? Agora, será que eu tenho algum parâmetro de query lá? Vamos ver, vou pressionar F10. Não tenho. Realmente eu não mandei nenhum parâmetro lá de query, né? Então ele vai consultar a lista normalmente, ó. Vou executar aqui. E ele mandou a lista de bancos de volta para o cliente, tá?
Agora eu vou consultar com o filtro. Deixa eu vir aqui. Vou pegar o filtro aqui, ó, Ctrl C, e vou mandar aqui, tá? Eu vou mandar o campo nome do banco. A condição é essa aqui de cima, ó. Contém, e o valor Z. Quero consultar todos os bancos que tem um Z no nome, tá? Vou mandar. Ele caiu aqui. Com certeza esse cara aqui, ele tem mais do que um, ó. Deixa eu copiar ele aqui. Colocar aqui no watch. Ó lá. Tá? Então nós temos mais do que 0. Pode tirar isso daí. Como o count disso daqui é maior do que 0, ele vai entrar nessa condição. Vou pressionar F10. Tá aí, ó. Ele vai instanciar um novo filtro passando o filter lá, o parâmetro filter, tá bom? F10, chegou aqui. O que é que veio no parâmetro filter? Veio isso daí, ó, nome // count // Z. Ele vai utilizar o explode. E dentro de condições agora eu tenho 3 itens, nome, count e Z, tá? O item de número 1 é count? É. Então, no campo do des aqui, ele vai colocar o condições 0 e no valor condições 2. Então, no des agora eu tenho, olha, campo nome, valor Z, tá bom? Vou tirar esse breakpoint e vou pressionar aqui para continuar. E ele vai retornar para o cliente apenas os bancos que tem Z no nome, tá? Deixa eu voltar aqui, tirar esse breakpoint. Vamos consultar aqui. Tem Brad, ele traz o Bradesco. Nós consultarmos, por exemplo, código que contenha 88, vamos ver se tem algum. Tem apenas um, tá? Um banco cujo código tem 88, vamos ver 47, ver se tem algum. Tem alguns, né? Tem o 47, tem o 747, tem o 347, por aí vai, tá? Então assim é que vai funcionar o nosso filtro, né? No cliente, por enquanto, nós vamos deixar como está o filtro, né? Você pode mandar lá o campo e o valor, ou o campo é uma data inicial e uma data final, tá? Mas depois nós vamos, mais lá para frente, nós vamos melhorar aquela tela do filtro, tá? Isso não vai impedir que nós continuemos a desenvolver o ERP, já que a tela do filtro é uma tela só. E aqui no lado do servidor, né, nós devemos ir implementando isso daqui de acordo com a necessidade, tá? Mas a ideia é que nós tenhamos isso totalmente implementado para que ele fique de acordo com essa documentação que nós estamos vendo aqui. Isso aqui vai ser o espelho para nós seguirmos nos demais servidores, tá? Isso já funciona lá no Node e é o espelho para nós seguirmos nos outros 4 servidores aqui para o treinamento.